Sou Ronaldo Gonlewski. Aqui no meu canal, que é mais seu do que meu, eu falo sobre o Estado de Israel, sobre o povo judeu e sobre o Brasil. Silva, Soares, Ferreira, Pinto, uma porção de sobrenomes que você não tem a menor ideia de onde vieram, são sobrenomes de cristãos novos, todos oriundos do judaísmo português. E você vai conhecer esse tema a partir de agora. Você tem alguma ideia de como os judeus chegaram na Europa? Certamente, assim como de dinheiro, os judeus não nascem do chão. Os judeus estavam tranquilamente lá no Oriente Médio, na terra deles, Israel antiga, quando no ano 136 apareceu o imperador Adriano Romano e expulsou os judeus do Oriente Médio, espalhando os judeus por todo o Império Romano na Europa. Nós vamos pular, porque não nos interessa nesse momento, vai ficar para uma próxima oportunidade, 1350 anos. E vamos chegar ao ano de 1492. 1492, os reis espanhóis católicos Fernando e Isabel criaram o édito que expulsou os judeus da Espanha. Qual é o país colado à Espanha que você conhece? E se você não conhece, pode acreditar que é Portugal. Os judeus partiram para Portugal e entraram em Portugal, naquela oportunidade, mais de 100 mil judeus, oriundos de todas as profissões, da área financeira, sapateiros, alfaiates, intelectuais, professores, médicos, engenheiros, pintores, artistas de teatro, todos os segmentos populacionais de ocupação humana, havia judeus que emigraram expulsos da Espanha para Portugal. Voltando um pouquinho no tempo, a Espanha havia dominado Portugal, que se libertou. Também não adianta aqui, porque o tema não é esse, falar de datas, mas só um fato. Portugal se libertou da Espanha. E naquela oportunidade em que os judeus entraram em Portugal, o rei se chamava Dom Manuel o Venturoso. Esse rei era esperto. Você sabe o que ele craneou? Vou me casar com a filha dos reis católicos de Espanha. Vou fazer nela um filho homem e ele vai ser o gestor futuro da Espanha e de Portugal. É uma boa ideia. Assim, ele poderia conquistar a Espanha. Foi até os reis católicos espanhóis e recebeu a seguinte resposta: não tem problema nenhum. Você pode casar com a nossa filha, sim. Você apenas tem que expulsar os judeus de Portugal. E aí o rei Dom Manuel entrou em parafuso. Por quê? Porque expulsar os judeus de Portugal naquela oportunidade seria dar um golpe violento na área financeira portuguesa. Portugal iria sofrer economicamente. E ele começou a pensar como ele iria resolver o problema dele. Quero casar com a infanta espanhola, tenho que expulsar os judeus e não quero fazer isso. Agora, pensou o rei Dom Manuel, que de venturoso nada tinha. Ele era, sim, um esperto que gostava de dar pernadas nas pessoas. O que ele pensou? Eu vou fazer um édito de expulsão dos judeus de Portugal, o que ele efetivamente fez em 1496, e eu vou dar 10 meses para que esses judeus que estão vivendo em Portugal se convertam ao cristianismo ou deixem o país
para que eu possa me casar com a infanta espanhola. Passaram-se então os 10 meses do decreto do Dom Manuel, que, como eu já disse, de venturoso não tinha nada, e que deu, sim, uma pernada bem dada nos judeus, e eu vou contar para você essa história agora. Ele mandou anunciar em todo Portugal, principalmente na Serra da Estrela, onde ficavam os judeus, Belmonte, Guarda, aquelas regiões, que ele iria colocar navios à disposição dos judeus no porto de Lisboa, para que os judeus que não quisessem se transformar em cristãos novos, ou novos cristãos, fossem embora de Portugal. Isso, na verdade, era uma conversinha fiada. O que ele fez? Ele chamou uma porção de padres dominicanos com tonéis e tonéis e tonéis de água benta, recebeu 20.000 judeus no porto de Lisboa que iriam embora de Portugal. Os navios nunca apareceram e esses 20.000 judeus foram convertidos à força em pé no porto de Portugal, em Lisboa, pelos padres que, com os seus tonéis e a água benta, batizaram os judeus contra a vontade deles. Eles não foram expulsos porque viraram católicos ou cristãos novos. Assim ele atendeu aos reis espanhóis, não perdeu os seus judeus, casou com a infanta e os judeus continuaram a ser judeus escondidos. E aí vem o episódio da Inquisição. O que é que fizeram esses judeus que foram obrigados a se converter, foram convertidos à força? Continuaram sendo judeus escondidos, de noite, nas suas casas, com as janelas fechadas, se escondendo de todas as maneiras e criando, obviamente, uma dificuldade com a vizinhança, porque todos sabiam que essas pessoas continuavam sendo judias, preservando o judaísmo, atendendo às datas judaicas, não comendo carne de porco, respeitando o sábado, fazendo circuncisão nos seus filhos e vai por aí afora. Mas tudo isso escondido. A Inquisição veio para cobrar dos cristãos novos a sua condição de cristãos. A Inquisição roubou, a Inquisição matou, a Inquisição torturou, a Inquisição roubou, a Inquisição condenou à morte em fogueiras centenas de milhares e milhares e milhares de cristãos novos que eles, da Inquisição, apostavam que continuavam como judeus. Muitos continuavam, de fato, mas muitos outros foram vítimas do poder desmesurado de uma instituição que apareceu para, como eu já disse e vou repetir, roubar, matar, aniquilar e inviabilizar diferentes daqueles que predominavam com o poder naquela região de Portugal. A Inquisição foi instaurada em Portugal em 1530. O Brasil, com outro nome, terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, foi descoberto em 1500. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Quem era a mãe dele? Você sabe? Sabe coisa nenhuma. Vou te falar. Isabel Gouveia de Queiroz. A família Gouveia era uma das mais tradicionais famílias judaicas portuguesas. E Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Quem foi o primeiro homem a descer em terras brasileiras? Você sabe? Talvez você tenha aprendido isso na escola. Gaspar da Gama, judeu. Quem era esse cara? Vasco da Gama, que hoje é o nome de um belo clube de futebol brasileiro, que era também
aquele cara que foi às Índias, que descobriu o caminho para as Índias, caminho marítimo para as Índias. Ele viu na Índia um camarada que falava com todo mundo uma porção de línguas diferentes. Ele resolveu apresentar o Gaspar da Gama, que ele colocou o nome próprio dele no cara, ao Pedro Álvares Cabral. E o Cabral trouxe o cara para o Brasil, naquela excursão de Santa Maria, Pinta e Nina, as caravelas de Cabral. Quem é que ia conversar com os índios? O Gaspar da Gama. Ele conhecia uma porção de línguas, falava 30 línguas. Aí desceram o Gaspar da Gama aqui e ele foi bater um papinho com os índios. Ou seja, o primeiro homem a colocar o pé nas terras brasileiras, oriundo de Portugal, foi exatamente um judeu que recebeu o nome de Gaspar da Gama. Mas esse é apenas um fato. Vamos seguir em frente e você vai ter a certeza absoluta que a tua família pode sim ser uma família originária do judaísmo do Oriente Médio, levado à Europa pelo Império Romano e consolidado em Portugal. Certamente, Portugal, que foi colonizado por portugueses. Quem eram? Fugidos da Inquisição, todos judeus. Borba Gato, você já ouviu falar nele? Era um bandeirante judeu. E vai por aí afora. Inclusive, o padre Anchieta era originário de uma família judaica. Então, a tua família, se você quiser conhecer a origem do teu sobrenome, pode ser sim uma família de cristãos novos. E eu vou te explicar por quê. Você acha que alguém que está tranquilo, ganhando dinheiro, com trabalho, reconhecido socialmente, sai da Europa para a América do Sul, onde aqui nada existia, a fim de quê? Por que motivo? Agora eu te explico. Fugido da Inquisição, fugido da perseguição por ser judeu, fugido da falta de trabalho, fugido de um reconhecimento social e veio parar no Brasil. Vários sobrenomes: Pinto, Soares, Silva, Figueiredo, Gouveia, Queiroz e centenas de outros são sobrenomes de famílias de judeus que foram convertidos à força, se transformaram em cristãos novos e vieram fugidos da Inquisição para o Brasil. Essa pode ser, sim, a história da tua família, pode ser, mas certamente é a história da confecção, do início, da consolidação da sociedade brasileira. Certamente, você não sabe que toda a dinastia Bragança é uma dinastia judaica. Os imperadores do Brasil, os Dom Pedro, são todos judeus. O primeiro rei de Portugal, Dom João I, teve um romance espúrio com Inês Pires, filha do Barbadão da Guarda, que era um sapateiro. Essa mulher judia deu a ele um filho que foi também rei de Portugal. Esse filho foi o primeiro da dinastia Bragança. E os filhos dos filhos dos filhos desse filho são todos oriundos de um ventre judaico. Você deve estar se perguntando: puxa, o que eu tenho a ver com essa história de portugueses que vieram colonizar o Brasil com meu sobrenome? A tua família, quando chegou ao Brasil, ela era uma família judia, fugida da Inquisição portuguesa. Esses judeus que foram obrigados a se converter, como eu já te contei, obviamente, com o passar do tempo, suas famílias foram se transformando em famílias católicas apostólicas romanas, famílias evangélicas e famílias que hoje estão voltando ao judaísmo. Existe uma onda de volta ao judaísmo, de famílias oriundas de Portugal, que você não tem ideia. E tanto isso é verdade que os judeus
e não judeus, que têm certos sobrenomes e que conseguem provar que no Brasil eles familiarmente imigraram de Portugal, eles recebem a cidadania portuguesa. Isso você pode consolidar na Embaixada de Portugal no Brasil. Obviamente que num vídeo de alguns minutos nós não podemos, porque não é possível, oferecer toda a gama de informações que nós temos. Nós procuramos as questões principais para motivar você a olhar para a tua origem e, se você tiver interesse, me faça a pergunta que você quiser e eu vou te responder com muita alegria. Muito obrigado por ter me aturado até agora. Muito obrigado por ter estado presente, por ter prestado atenção, por ter compreendido tudo que eu quis dizer, que eu quis te oferecer como informação. E espero você aqui nesse canal no nosso próximo vídeo.